espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre legislação ambiental. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar a estudar sobre os princípios do direito ambiental que nós não finalizamos na aula anterior, direito ambiental na Constituição Federal e também referências constitucionais ao meio ambiente. Então, continuando da onde a gente parou na última aula, o sétimo princípio do direito ambiental é o princípio da educação ambiental. Então, esse princípio ele é considerado como procedimentos, através dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, voltadas, então, para a conservação do meio ambiente. Esse princípio, ele está demonstrado, no artigo 225 da Constituição Federal da Constituição Federal de 88, onde diz que todos têm direito, ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, que impõe, então, ao poder público, o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E lá no parágrafo 1º, diz que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe então ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. O oitavo princípio, então, é o princípio da informação. O princípio da informação, então, diz que é uma obrigação do Estado em manter todos os indivíduos informados, a respeito de assuntos que sejam relacionados ao meio ambiente, incluindo os riscos das atividades, que sejam potencialmente poluidoras, causadoras de danos. Esse princípio, ele está lá presente, na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 33. Então, esse artigo 5º, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção. E lá no inciso 33 fala que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidades, ressalvas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esse princípio ele também está presente lá na declaração da Rio 92, no princípio 10, que diz que a melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação em nível apropriado de todos os cidadãos interessados. Então, no nível nacional, cada indivíduo então terá acesso às informações relativas ao meio ambiente, que dispõem as autoridades públicas, inclusive também informações de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar desses processos decisórios. Então, o Estado ele deverá facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando, então, essas informações à disposição de todos. Então, será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive, então, no que se refere à compensação e reparação de danos. Nono princípio, então, é o princípio da participação comunitária, que dá ao cidadão, então, o direito à informação e à participação na elaboração de políticas públicas ambientais. Então, o poder público, ele tem o poder e ele tem o dever, de preservar o meio ambiente, e a sociedade, então, ela pode participar, ela pode atuar nessa proteção no meio ambiente, por exemplo, através de audiências públicas, ação civil pública, ações populares e entre outras formas.
10º princípio é o princípio, né, da solidariedade, que é o desenvolvimento, então, sustentável, né, visa a concretização desse princípio, né, que é aquele pensamento nas gerações futuras. Então, ele diz, né, que as gerações presentes têm o direito, né, de utilizar esses recursos ambientais, claro, né, de maneira sustentável, para não privar as gerações futuras, né, do mesmo direito. Então, o homem ele tem a obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Esse princípio, ele está escrito lá na Declaração de Estocolmo, que diz que o homem, ao mesmo tempo, ele é a obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento e material e oferece oportunidades, né, para se desenvolver intelectual, moral, social e espiritualmente. E também fala, né, da questão da evolução da raça humana, e que o planeta chegou, né, a uma etapa que, graças à a aceleração rápida, né, o crescimento da ciência e da tecnologia, então o homem ele adquiriu esse poder, né, de transformar de inúmeras maneiras, em uma escala sem precedentes, tudo, né, que cerca. Então, os dois aspectos, né, do meio ambiente humano, natural e artificial, eles são essenciais, né, para o bem-estar do homem e para o gozo, né, dos direitos humanos fundamentais, inclusive o de direito à vida. 11º princípio, então, é o princípio da natureza pública e proteção ambiental, que fala, né, que é dever do poder público e da coletividade é a defesa e a preservação do meio ambiente. Esse princípio ele é trazido então lá no princípio 17 da Declaração de Estocolmo, que diz que então deve-se confiar às instituições nacionais competentes a tarefa de planejar, administrar ou controlar a utilização dos recursos ambientais do Estado, com o fim de melhorar então a qualidade do meio ambiente. 12º princípio, então, é o princípio da função socioambiental da propriedade, que diz, então, que a Constituição, ela impõe ao proprietário, né, o dever de exercer o seu direito de propriedade, né, em conformidade, claro, com a preservação do meio ambiente. Então, quando a gente fala, né, da propriedade rural, quando ela cumpre, né, a sua função social, ela atende os seguintes requisitos, que é o aproveitamento nacional e adequado, né, a utilização de forma adequada dos seus recursos naturais disponíveis e também a preservação do meio ambiente e a propriedade urbana, então, para atender a sua função social, devem atender, né, as exigências que são expressas lá no plano diretor, que cada município, né, que tem mais de 20 mil habitantes é obrigado, né, a ter um plano diretor, então precisa atender, né, as exigências, né, que são expressas dentro desse plano. Esse princípio, pessoal, ele é trazido então lá na Constituição Federal de 88, nos artigos 170, 182 e 186. Então, começando lá pelo artigo 170, que fala, né, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. Aí lá no terceiro inciso, né, função social da propriedade. Lá no artigo 182, fala a respeito, né, da política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em leis, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, lá no parágrafo 2º fala, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação ordenação da cidade expressas no plano diretor. E lá no artigo 186, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus e exigências estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Lá no inciso 2º, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então, tudo que está escrito nesse princípio está aqui nessas leis, está na Constituição.
13º princípio, então, é o princípio da cooperação internacional em matéria ambiental. E esse princípio, ele fala que muitos danos ambientais que acontecem no país, ele pode não permanecer apenas, né, nas suas fronteiras, pode vir a acarretar danos, né, em outros países, por exemplo. Então, todos os países, eles precisam se empenhar nessa solução, né, de questões internacionais que são relativas à proteção e à melhoria do meio ambiente. Esse princípio, ele está presente lá no princípio 24, né, da Declaração de Estocolmo, que fala que todos os países, sejam grandes ou pequenos, eles devem, né, se ocupar, né, com o espírito de cooperação e em pé de igualdade das questões internacionais relativas à proteção e melhoramento do meio ambiente. Então, é indispensável, né, cooperar para controlar, evitar, reduzir e eliminar de maneira eficaz os efeitos prejudiciais, né, que as atividades que se realizem em qualquer esfera possam ter para o meio ambiente, né, mediante, então, acordos multilaterais ou bilaterais, ou por outros meios apropriados, respeitados a soberania e os interesses, né, de todos os estados. 14º princípio, então, pessoal, é o princípio do limite. Então, o poder público, ele tem o dever, né, de fixar parâmetros mínimos de qualidade ambiental com o intuito, né, de manter esse equilíbrio ecológico, manter a saúde pública e também promover, né, o desenvolvimento sustentável. Então, aqui, por exemplo, na política ambiental, né, na Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 9º, são mostrados, né, os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e no inciso 1º fala, né, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental como um instrumento, né, da política. E eu posso trazer para vocês como exemplo, né, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o CONAMA, ele atribui normas e padrões, né, de controle de poluição, e o CONAMA, ele, não vou falar mais sobre ele agora, porque nós vamos estudar sobre o CONAMA na próxima unidade. 15º princípio é o princípio do progresso ecológico. Esse princípio, então, ele impõe ao poder público o dever, né, de não retroagir na proteção ao meio ambiente, né, não regredir. E a proteção ambiental, então, ela deve sempre avançar, aprimorando sempre as leis e as políticas públicas, né, sempre pensando, né, na melhoria e na preservação do meio ambiente. 16º e último princípio é o princípio do protetor recebedor. É o contrário, né, do poluidor pagador. Então, esse princípio, né, aquele que protege o meio ambiente, que protege o bem natural, né, em benefício da comunidade, ele deve receber, então, alguma compensação financeira, né, como incentivo pelo serviço prestado, né, como incentivo pelo serviço, né, da proteção ambiental. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente finalizou os princípios do direito ambiental. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho a respeito do capítulo do meio ambiente, né, que está lá presente lá na Constituição Federal. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para fazer essa aula. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar.